Muito bom dia a todos, bom dia, Srs. Deputados, Sra. Deputada, e muito bom dia à Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, Intersindical, à CGTP, ao Américo Monteiro, Dr. Hugo Dionísio, que se juntam a nós para nos prestar um contributo no grupo de trabalho para as audições da Lei de Bases do Clima, que está em curso na Assembleia da República. Gostava de os cumprimentar em nome do grupo de trabalho e agradecer também a vossa disponibilidade para prestarem o vosso contributo e referir que têm, para uma intervenção inicial, que, enfim, partilharão como entenderem por bem, entre 8 a 10 minutos, que se seguirá depois de uma ronda de questões dos grupos parlamentares representados aqui neste grupo de trabalho, e depois, após a qual, terão um tempo global de 10 minutos para eventuais respostas ou comentários ou maior detalhe nos contributos que aqui hoje nos trazem e, portanto, com isto e com os cumprimentos renovados, passaria a palavra, eu penso que ao Américo Monteiro, que iniciará, imagino eu, a intervenção por parte da CGTP, se tiver a bondade e fizer favor. Não sei se nos está a ouvir. Sim, estou a ouvir. Eu pedia só um minuto, porque estamos aqui nos últimos pormenores de acertos técnicos. Com certeza. E logo de imediato faremos então a nossa participação. Está bem? Eu ainda não o estou a ver. Eu não liguei a câmara. Muito bem. Espera sim. Ao ligar o som, desliguei a câmara. Peço desculpa. Ora, está perfeito. Quando quiser. Então, muito obrigado. É o seguinte, o Dr. Hugo Dionísio foi buscar os auscultadores porque estamos com dois portáteis e tecnicamente não podemos estar a ouvir os dois sons. É mesmo só um minuto, ele chegará e depois iniciaríamos então a nossa intervenção, está bem? Com certeza, com certeza. Não tinha a ideia que éramos só nós, ou que éramos os primeiros, portanto... Sim, de facto hoje temos duas audições, mas são separadas. Mas aguardamos o tempo que for necessário, não há problema nenhum. É mesmo só um minuto então, eu já Com certeza, sim. Muito obrigado. Com certeza. Ora então, muito bom dia. Enquanto abre a imagem... Muito bom dia. Então, novamente... Pedimos desculpa, estávamos aqui tecnicamente ainda a organizar os pormenores, mas agora já estamos os dois, mesmo que só estejam porventura a ver-me a mim, ele já está aqui a ouvir e já ligará já criará as condições para que vocês ouçam também e vejam. Aquilo que nós, sobre as propostas de lei de bases do clima que nos é proposto pronunciar, de facto, eu faria uma pequenina apresentação, muito breve, depois o Dr. Hugo Dionísio explanará um pouco a nossa reflexão sobre este tema.
E como nos disse, depois estaremos disponíveis no final das opiniões para alguma questão que se ponha ou que nós precisemos de colocar. Para nós, se posso então começar? Sim, força. Ok. Então, um bom dia a todos e a todas, e da parte da CGTP. Para nós, qualquer lei de bases do clima deve ser construída sobre uma lógica segundo a qual a resolução dos problemas relacionados com o aquecimento global e as alterações climáticas não está desligada das opções políticas e estratégicas mais gerais, nem deve ser abordada de forma isolada. E, portanto, deve surgir por via de um rigoroso planeamento, responder à necessária transição, garantindo a necessária preservação ambiental, sem descurar também a manutenção e criação do emprego digno, emprego de qualidade. Nós, durante muitos anos, ouvimos, dizendo como exemplo, que durante muitos anos bate-se na tecla de que o Estado é mau cuidador das suas florestas, como exemplo, não é? O mesmo se dizia como de cuidar da saúde dos portugueses. E depois veio a pandemia e nós vimos, de facto, o que era necessário. E, portanto, para elaborar uma lei deste teor, acho que há várias questões a ter em conta quanto ao ordenamento do território, aos recursos hídricos, ao equilíbrio ambiental e até, por exemplo, as condições dos cuidados, por exemplo, da floresta, guardas e vigilantes, que, quanto a salários e a progressões, é desmotivadora de pessoas a interessar-se por essa área de trabalho. Portanto, dentro destas temáticas, refletimos sobre o assunto, desenvolvemos alguns aspectos que nos preocupam mais nestas questões, e então eu pedia ao Dr. Hugo Dionísio que nos apresentasse de forma mais concreta essa reflexão feita sobre estas propostas de lei de bases. Então muito bom dia, penso que me estão a ouvir. Sim, perfeitamente. Sim. Faça favor. Antes de mais, queria agradecer também o convite que nos fizeram à CGTP para estar aqui presente e para emitirmos as nossas opiniões relativamente a esta matéria, e particularizando um pouco mais, como disse aqui o meu colega e dirigente sindical, Américo Monteiro, de facto, para nós, uma lei deste tipo é uma lei que deve funcionar, digamos, como um pivô regulador das restantes vivências, das restantes dimensões da nossa vivência em comunidade, adequando-as àquilo que devem ser as exigências de uma política ambiental mais sólida, de uma política climática capaz de responder aos problemas colocados pelas alterações climáticas, e capaz de responder de forma eficaz e decisiva, mas sem colocar em causa aspectos fundamentais para nós, como o emprego, como a qualidade do emprego, como o acesso dos trabalhadores a emprego digno e de qualidade. E muitas vezes, quando se fala da transição energética, da transição justa, das necessárias transições que estão em causa com uma política deste tipo, muitas vezes, e se não quase sempre, nós notamos que as questões do emprego ficam para segundo plano, como se fossem questões que se pudessem resolver depois
como aliás, se fossem questões que fosse possível conseguir uma lei eficaz, ao mesmo tempo que destruísse emprego, ao mesmo tempo que colocasse em causa as condições de subsistência dos trabalhadores e do povo. Depois, uma lei deste tipo deve ir muito além da mera dimensão individual, na nossa opinião, que muitas vezes caracteriza as políticas gerais, estatais e da União Europeia sobre esta matéria, fazendo incidir muito sobre o comportamento de cada um de nós, dos indivíduos, quase a responsabilidade pela resolução dos problemas do clima. E todos nós sabemos que os problemas, que as necessárias soluções para ultrapassar os enormes desafios que se colocam à nossa sociedade e que colocam em causa a nossa vivência neste planeta, no futuro, não se esgotam naquilo que é o nosso comportamento individual, se compramos um produto mais biológico ou menos biológico, se reciclamos ou se não reciclamos, enfim. Tem muito a ver também com a forma como o próprio modelo produtivo funciona, como tudo se desenrola a partir da organização do modelo produtivo. E, portanto, uma lei deste tipo deve ser esse pivô. Deve ser um pivô de transformação da realidade, permitindo que se adotem estratégias económicas que sejam consequentes com os objetivos de proteção do clima. Por exemplo, para a CGTP há algumas dimensões que são fundamentais. Por exemplo, a questão da produção nacional, produção local. Hoje em dia, um dos maiores problemas de poluição e de emissões que existe no mundo são as vastas e enormes redes logísticas que estão associadas ao comércio internacional e que são responsáveis, enfim, pela destruição do planeta, pelo esgotamento dos recursos e todo esse sistema é montado numa lógica lucrativa e numa lógica de maximização do lucro. Quando nós olhamos para aquilo que deve ser uma política do clima, deve ser uma política que promova a produção local, que promova a substituição de importações, evitando os grandes sistemas logísticos, evitando transportes infindáveis, poluentes, que são necessários depois para levar as mercadorias. Mercadorias que muitas vezes existem. Por exemplo, qualquer um de nós vai a um supermercado e encontra maçãs da África do Sul. Mas Portugal tem tantas maçãs, porque é que nós estamos a mandar as nossas maçãs para outros países e a mandar vir outras que estão longe quando... E, portanto, este é apenas um exemplo. Depois, há aqui uma outra questão que está ligada a este problema da produção nacional, da substituição de importações e da conversão do modelo produtivo que nós temos. Um modelo que é muito assente no lucro e no esgotamento na exploração massiva de recursos terrestres que levam ao seu esgotamento, que tem a ver com o controlo dos setores estratégicos pelo Estado. É que, de facto, o planeamento da atividade económica que é exigido numa situação como aquela em que nos encontramos, com os desafios que nos encontramos nesta matéria, obriga a que o Estado tenha na sua mão os instrumentos que lhe permita assumir uma política eficaz, mantendo as outras dimensões todas, como o emprego, por exemplo, como eu tinha referido há pouco. E este é um problema que estas duas exigências e que nós consideramos, na CGTP, são muito importantes, cuja materialização seria muito importante para resolver este tipo de problemas, vão totalmente contra aquilo que é a forma de organização do modelo produtivo atual. Depois, nós também verificamos os problemas relacionados com a valorização dos recursos naturais, com a desertificação do interior, com a falta de serviços públicos no interior, que acabam por ter um papel, digamos, de abandono
de dimensões muito importantes para o equilíbrio dos ecossistemas do interior, para o equilíbrio mais ecológico do próprio país e das próprias regiões, porque depois essas regiões vão ficando cada vez mais desertificadas e é importante também que se tenha atenção a essa questão, que se combata a desertificação, que se valorizem recursos como a floresta, como os nossos recursos hidrográficos, as nossas barragens. Ainda agora tivemos este escândalo com a questão das barragens, que demonstra bem a forma irracional como são geridas estas coisas. Depois, também a questão dos transportes de mercadorias. Portugal só, segundo as notícias, só este ano é que vai discutir o plano ferroviário. Doutor Dionísio, estamos no limite de tempo, se pudesse concluir, depois teremos também no... Ok. Pronto, não em particular, e depois, para além destas coisas, também é muito importante para nós, como é claro, a participação democrática das populações na definição destas soluções. É preciso ter os trabalhadores e o povo com estas políticas, é preciso que acreditem nelas e que não se vejam como alvos delas, como muitas vezes acontece. Mas, em geral, portanto, o resumo que eu faria seria que as necessidades reais que o país e o mundo necessitam são muito contraditórias, estão em grande contradição com aquilo que são as pretensões de criar, de resolver os problemas do clima como se fossem um problema de negócio ou como se fossem sequer até uma área de negócio. E disse. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Vamos de imediato passar à ronda de questões por parte e de intervenções por parte dos grupos parlamentares. Passava a deixar a palavra ao Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Desde já também agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à CGTP-IN e ao Sr. Américo Monteiro e ao Dr. Hugo Dionísio a presença na nossa comissão e os contributos que deram. A proposta de lei do Partido Socialista assenta muito na transição energética, também pela eficiência, na mudança de hábitos de consumo, mudança que é estruturalmente necessária para acompanhar a mudança e o combate às alterações climáticas, mas também aquilo que é o direito do clima e os deveres que todos nós temos para com o clima. E portanto, focamos também bastante, quer na necessidade de uma economia mais circular, quer também que essa transição para uma economia mais verde seja de facto justa. E depreendo também das palavras que o Dr. Hugo Dionísio aqui nos referiu e o Sr. Américo Monteiro, da importância que tem essa necessidade de transição justa para a CGTP-IN. Nós, no projeto de lei do Partido Socialista, colocámos em concreto alguns requisitos para que, de facto, que essa transição que é necessária seja acompanhada de medidas que, de facto, façam dessa transição uma transição justa, socialmente justa, com a requalificação necessária dos profissionais afetados e para que, de facto, que essa transição energética seja acompanhada de uma transição para uma sociedade, de facto, justa e que essa transição não deixe, de facto, também ninguém para trás. Depreendo também das palavras do Dr. Dionísio e do Sr. Américo uma preocupação de facto, com as questões que se prendem com a globalização e com a necessidade de uma produção mais local, de um combate ao abandono do interior e no facto de algum acompanhamento de setores estratégicos da nossa sociedade. E, de facto, tentamos também no nosso projeto de lei ter isso em conta e abordar essas questões e, no fundo, dizer-vos que tomei nota das preocupações que nos foram dizendo, perguntando apenas se nos projetos de lei aqui apresentados e que tiveram a oportunidade de analisar, se encontram requisitos que consideram necessários estruturar de outra forma ou se encontram alguns requisitos que considerem que não estão de facto bem enquadrados e que gostariam de ver na lei do clima bem estruturados e enquadrados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD pela voz do Sr. Deputado Luís Leite Ramos, que nos acompanha online.
Sr. Deputado. Cá está. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Américo Monteiro e o Dr. Hugo Dionísio. Cumprimento os colegas que estão a assistir a esta audição e queria, em primeiro lugar, agradecer o contributo que a CGTP-IN nos deixou aqui. Muitas das reflexões que foram partilhadas connosco são também preocupações que nós procuramos, de alguma forma, verter no nosso projeto de proposta de lei de bases do clima. Eu lembro que as questões da mobilidade, e nomeadamente as questões da logística e do transporte, são um aspecto central no combate às alterações climáticas e na transição energética que nós queremos privilegiar. A questão relativamente ao modelo produtivo e à necessidade de incorporar uma dimensão da economia circular muito mais atuante, o combate à desertificação e ao despovoamento do interior, enfim, um conjunto de aspectos que nos parecem relevantes, muito embora não nos parece que, relativamente ao modelo produtivo, este seja um instrumento que pode criar profundas transformações, a não ser naquela dimensão exatamente da transição energética, da transição climática que nós procuramos privilegiar. Eu gostaria de sublinhar dois aspectos sobre os quais também pediria um contributo, porventura, adicional e que tem a ver com a questão da agricultura. A agricultura tem sido acusada, nos casos bem, noutros casos mal, como um dos setores de atividade com um contributo, por vezes, pesado em termos de pegada de carbono. Não só naquilo que é relativamente à utilização de recursos, e eu relembro o debate que temos em curso neste momento, mesmo aqui no Parlamento, sobre algumas culturas intensivas, como o olival no Alentejo e a produção de abacate no Algarve, mas também relativamente à pecuária e relativamente a atividades que são elas próprias emissoras e que têm um contributo em termos de pegada de carbono adicional. Temos todos a consciência de que a agricultura tem que fazer um esforço muito grande de se adaptar a esta nova realidade e a estes novos desafios. Mas também temos consciência de que, se queremos que a produção seja local e queremos privilegiar, no fundo, esta relação das atividades agrícolas com o território e com a proximidade, precisamos todos de fazer um esforço de alguma razoabilidade nesta transição. E eu gostava de vos perguntar, relativamente à questão agrícola, que me parece uma questão crítica neste processo, qual é a leitura que fazem? Que tipo de adaptação ou que tipo de transição nós precisamos de fazer neste setor, pela importância que ele tem, não só na redução da pegada, como dizia, mas também numa dimensão fundamental, que é a capacidade do país poder, em larga medida, suprir uma parte substancial das suas necessidades alimentares. Do nosso ponto de vista, este é um setor crítico e é um setor que precisa de algum consenso para que as exigências e o roteiro de transição que temos que aplicar a este setor seja aceitável e permita exatamente aos agricultores e às empresas e explorações agrícolas adaptar-se e poder realmente vencer este desafio. Daí a minha pergunta e, uma vez que referiram esta questão, perguntar se realmente qual é a vossa reflexão sobre esta transição no setor agrícola. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pela voz do Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, saudar os nossos convidados e dar a nota que estamos a ter esta discussão sobre a Lei de Bases do Clima num momento quase caricatural do sistema económico em que nós vivemos. Há um navio, grande, mas um navio, encalhado no canal do Suez, estão os mercados em pânico, está o petróleo a aumentar 6%, e está um conjunto enorme de navios na fila de espera, porque de facto a nossa economia está organizada de tal forma que o comércio é praticamente todo transcontinental, com grande pegada ecológica. Mas as perguntas que eu lhe queria fazer, ao contrário do Sr. Deputado do PSD, têm a ver com o trabalho.
do Bloco de Esquerda considera que o modelo de desenvolvimento, a economia real que existe até hoje, tem ao mesmo tempo que criado uma crise climática brutal para a humanidade e para o planeta, tem, pelos mesmos mecanismos, criado problemas de desigualdade social e de pobreza. E, portanto, nós consideramos que quando estamos a resolver o problema climático, estamos também a resolver obrigatoriamente o problema social, senão estamos a perder obviamente, tempo na resolução destes problemas. E um dos problemas principais é que temos um modelo económico que obriga à constante integração de recursos naturais do planeta na economia para vender, no descartável, para produzir, para consumir. E nós consideramos que é momento de mudar de vida, que a economia deve estar orientada não para a acumulação de capital, mas sim para satisfazer as necessidades sociais das populações, e nesse aspecto consideramos que um modelo de trabalho onde haja uma redução do horário de trabalho é essencial, e também um modelo de economia onde a redistribuição da riqueza seja muito mais igualitária entre aquilo que é hoje a enorme acumulação do capital e a enorme desigualdade social para os trabalhadores. E queria, obviamente, perguntar se concordam com esta visão. E também uma outra questão é que nós, ao longo dos anos, temos tido um enorme desenvolvimento tecnológico. E, portanto, temos máquinas, temos formas de produção muito mais eficientes, portanto, é possível criar muito mais riqueza, muito mais bens. Mas este desenvolvimento tecnológico não tem servido para reduzir o horário de trabalho, pelo contrário, o horário de trabalho mantém-se, tem servido, sim, para aumentar a acumulação de capital num dos lados da economia, e nós consideramos que não. Também este desenvolvimento tecnológico deve ser sinónimo de melhor qualidade de vida e de redução do horário de trabalho. Por fim, dizer que consideramos que a resolução da crise climática tem que mobilizar imensos recursos na sociedade, imensos recursos na economia, e temos um conjunto gigantesco de tarefas a realizar. E que essas tarefas significam a criação de emprego útil à necessidade do planeta e das populações, e, portanto, consideramos que a resolução da crise climática nunca pode ser sinónimo de desproteção dos trabalhadores, de despedimentos, de maior desemprego. Pelo contrário, tem que ser a criação de estruturas e de soluções para que os empregos sejam obsoletos, sejam absorvidos nas áreas que são necessárias e, acima de tudo, que haja também pleno emprego na sociedade para este grande desafio que nós temos de resolver o problema da desigualdade social e de resolver o problema da crise social. E são estas perguntas, mais estas considerações que queria que também respondam sobre elas. Muito obrigado. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, pela deputada Alma Rivera, por favor. Muito obrigada, Sr. Coordenador em funções. Cumprimentar, antes de mais, a CGTP, agradecer também os contributos que aqui nos trouxeram e, sobretudo, o esforço que sabemos tem sido desenvolvido para envolver os trabalhadores a participarem ativamente na discussão desta questão, que, a nosso ver, é coincidente em termos de interesses, não só porque aquilo que nos levou à situação que temos hoje do ponto de vista ambiental foram também os mecanismos que levam à exploração e à degradação das condições de vida dos trabalhadores, mas também porque as únicas soluções verdadeiramente eficazes para a degradação ambiental e para a mitigação das alterações climáticas coincidem com opções e políticas que servem os trabalhadores e que elevam as suas condições de vida. E a nosso ver, e é isso que procuramos dar resposta na nossa proposta de lei, que não é apenas uma lei de bases do clima, é uma lei de bases do ambiente e da ação climática, porque tem esta visão integrada e alargada do sistema terrestre e do metabolismo ambiental. Tudo isto pode desembocar, este processo que hoje estamos a fazer do ponto de vista legislativo, pode desembocar de duas formas. Ou este é um processo construído, de facto, com as populações e com os trabalhadores, nesta coincidência de interesses, respondendo às suas necessidades, combatendo, de facto, a dilapidação dos recursos, que em nada serve as populações, pelo contrário, dita padrões de consumo desadequados, se aumentamos a produção nacional, se elevamos as condições
condições de trabalho, reduzindo os ritmos, a intensidade, a desregulação dos tempos de trabalho, que permitem também outra forma de vida. Se invertemos do ponto de vista comercial aqueles que são os mecanismos de pressão para a desvalorização do valor da mão de obra, que são aqueles tratados internacionais que nos colocam a trocar uvas com o Chile e carne com a Argentina. Trocar não é uma expressão adequada, porque neste caso nós essencialmente importamos, não exportamos. Isso para nós, essas opções, em coincidência com as necessidades do nosso povo, seriam o que se chama uma transição justa. Por outro lado, e aquilo que nos parece que é a intenção da generalidade das outras propostas, podemos fazer isto no discurso e depois na prática ter uma transição bastante injusta, e temos o exemplo, por exemplo, muito recente da Galp, em que isso foi evidente. À boleia da transição energética, à boleia da descarbonização, faz-se aqui um ataque brutal, não só às condições de soberania energética, não é? Porque essa energia não vai deixar de ser consumida, nem vai deixar de ser consumida exatamente nos termos em que está a ser produzida em Portugal, como ao mesmo tempo se destroem postos de trabalho, e portanto há essa opção entre uma transição justa ou uma transição que aprofunde mecanismos de exploração, que utilize a financiarização, que é exatamente o instrumento que nos coloca na situação de hoje como falsa saída, e para terminar, transfira o ónus para as pessoas, que é aquilo que está neste momento em discussão, aliás, com a transferência dos custos relativamente aos resíduos, duplicando essa taxa que vai essencialmente traduzir-se nas faturas. E por isso aquilo que vos perguntava é: sentem que estas propostas acautelam de facto os direitos de quem trabalha e acautelam de facto os interesses nacionais em primeiro lugar? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que não temos connosco nenhum deputado do CDS-PP e, portanto, passaria a palavra ao meu grupo parlamentar do PAN, que me informa os serviços também não está presente, e, portanto, segue-se o PEV pela Sra. Deputada Mariana Silva. Faça favor. Obrigada, Sr. Coordenador. Bom dia. Bom dia a todos. Agradecer também aos nossos convidados os esclarecimentos prestados. Os Verdes contribuíram para esta discussão e para a construção da Lei do Clima, com o projeto de lei que está estruturado de forma a enquadrar o que deve ser a política, não sendo um documento fechado nem preconizando soluções específicas ou opções tecnológicas concretas, que possam ser desadequadas no futuro, estabelecendo antes de forma genérica as bases que devem construir a política climática. Para alcançar o objetivo da neutralidade climática até 2050, exige-se a adoção de medidas em todos os setores, desde a alteração das formas de produção de energia, de alimentos, até à forma de consumo dos bens e serviços, à organização de postos de trabalho e até ao modo como viajamos. Esta é uma ação ambiciosa que irá proporcionar melhorar a qualidade de vida a todos os níveis, promovendo uma alimentação mais saudável, uma produção e consumo local, uma habitação mais eficiente em termos energéticos, melhores alternativas de transporte e novas oportunidades para as empresas europeias lidarem com o desenvolvimento de tecnologias e produtos ecológicos. Nos últimos anos, o que temos assistido é um discurso e uma prática que não bate a bota com a perdigota. O Governo deveria preocupar-se, na opinião dos Verdes, em não depender tanto da EDP e preocupar-se no que toca à transição energética, por exemplo, com uma fábrica de painéis solares, Moura Fábrica Solar, encerrada em 2018, que merecia um investimento público por forma a servir não só a central da Mareleja, como as novas centrais fotovoltaicas. Além disso, o Baixo Alentejo podiam servir como um polo tecnológico e de investigação nesta área. Desta forma seriam assegurados o emprego, o desenvolvimento no interior, contrariamente àquilo que está previsto pelo Governo, que assume de uma forma muito romântica que o interior está ou será desenvolvido com o financiamento de empresas com teletrabalho no interior. A fábrica de painéis solares, encerrada em Moura, colocou no desemprego mais de uma centena de trabalhadores que poderiam perfeitamente
gratuitamente assegurar a produção e manutenção dos painéis para as centrais solares a ser construídas. É também necessário formar e qualificar trabalhadores que trabalhem em empresas de setor diretamente ligados aos combustíveis fósseis, como, por exemplo, as centrais termoelétricas de Sines e de Pego, as refinarias de Sines e Matosinhos, para trabalhar em outras áreas sem precipitações e sem disrupções prejudiciais. Ou seja, exige-se investir em formar as pessoas para os empregos futuros no quadro da necessária transição energética para o combate às alterações climáticas, respeitando o ambiente, mas também respeitando os valores sociais e a dignidade das pessoas. Sendo que tal não é possível se a posse de um bem básico para o país, como é a energia, não estiver na posse do Estado. Eu gostaria de conhecer as vossas apreciações sobre isto que acabei de dizer. No entanto, o que está a acontecer, por exemplo, em Matosinhos, é fazer uma transição, ou querer fazer uma transição para a importação de energia, em vez de trabalhar na procura de novas fontes. Isto porque durante anos não se fez investimento e ainda se continua sem fazer, sobretudo na qualificação dos trabalhadores. Por isso pergunto quais são as medidas que consideram que devem ser aplicadas para garantir que o combate às alterações climáticas não ponha em causa o emprego de milhares de trabalhadores. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Tenho informação que não temos nenhuma das senhoras deputadas não inscritas connosco nesta reunião e, portanto, passaria de imediato a palavra à CGTP para uma resposta global de 10 minutos que poderão partilhar entre o Sr. Américo Monteiro e o Dr. Hugo Dionísio, conforme entenderem por bem. Portanto, façam o favor. Muito obrigado. Ok, eu tentaria então só em 2 minutinhos dizer aqui procurar corresponder a algumas situações colocadas. Dizer que nós, é evidente que o tempo é curto e é a correr, nós depois poderemos fazer chegar o nosso parecer a todos vocês que terão com certeza interesse em ler, e para dizer que a questão da transição, uma das preocupações que se nos põe é que fala-se muito em transição, mas de facto fala-se poucas vezes em transição justa. E a transição justa, uma coisa é a transição a toda, digamos, sem ter em conta as consequências que isso pode colocar, e são muitas para o lado dos trabalhadores em especial, e a questão da transição justa, que de facto quer dizer que o que não fique ninguém para trás não seja só um slogan. Nós temos até colaborado em alguns debates sobre a questão da possibilidade desta transição, dos empregos que pode criar, embora pela necessidade que é de implementar formas de formação antecipada aos trabalhadores que venham a ser implicados e prejudicados com esta transição. E, portanto, achamos que, de facto, em Portugal não se tem dado a atenção devida a essas questões. E em termos dos locais onde as empresas estão instaladas, digamos, envolver as autarquias locais, o povo, as populações da região, para que estas decisões sejam em proveito de um futuro melhor e não sempre em prejuízo de alguns, e neste caso dos mesmos. E que é o caso, já todos falámos e muito bem, da recente situação da Galp de Matosinhos, que portanto aproveitando uma boleia e porventura em busca de lucros noutras situações, quer alterar o seu local de refinação, não tendo em conta os prejuízos que causa às pessoas envolvidas neste caso. Mas, de facto, assim, de forma muito genérica, eu ficava-me por aqui. Nós poderemos fazer chegar, de facto, por escrito estas nossas preocupações sobre estas propostas de leis de bases, e o Dr. Dionísio tentará, digamos, corresponder a algumas mais das questões que foram colocadas e que agradecemos. Bem, então,
sem prejuízo, portanto, de fazermos chegar os nossos contributos mais detalhados, começaria por responder ao Sr. Deputado do PS relativamente às questões que nós consideramos que devem e que podem estar mais expressa, e aqui vou-me referir aos projetos de lei como um todo, não vou estar, por razões de tempo e de economia de tempo, não vou estar a referir-me a cada um deles. Mas a dimensão do trabalho, a questão do emprego, é para nós fundamental. A articulação de uma política deste tipo com as questões do emprego, seja da agricultura, sejam as questões relacionadas com a indústria, sejam as questões relacionadas com o setor energético, como o problema da central fotovoltaica de Moura, são questões que devem estar assinaladas numa lei deste tipo e que estabeleçam princípios de transição, quer através da formação profissional, quer através da criação de outras oportunidades de emprego, quer através de ritmo de transição que cautelem as justas expectativas dos trabalhadores. Depois, a questão da educação e da formação. A educação tem um papel fundamental na alteração de comportamentos, mas a formação profissional também. E se bem que muitas vezes fala do papel da educação neste domínio, é importante articular também com a formação profissional, que hoje em dia tem um papel e é uma das principais prioridades do país em matéria de requalificação e de qualificação da população. Depois, a questão da participação democrática dos trabalhadores e das populações, a quando das transições e a quando da formulação das alternativas, a quando da formulação das medidas políticas que neste domínio se possam tomar. É importante que exista essa participação democrática coletiva para que as questões sejam compreendidas, mas também para que as pessoas possam ter uma oportunidade para cautelar também os seus interesses e dar as suas contribuições relativamente a esta matéria. Há um outro problema também, o problema da obsolescência programada, por exemplo. Hoje em dia todos nós sabemos que os eletrodomésticos têm um tempo de vida útil muito mais curto do que aquele que deveria de ser, e esta questão da obsolescência programada é muito importante, quer não só em matéria de resíduos, mas também em articulação com outras dimensões da nossa vida, como o facto de muitas vezes estarmos a produzir mais do que o que necessitamos, exigindo períodos de trabalho mais longos, quando poderíamos reduzir o tempo de trabalho, reduzir o período normal de trabalho e reduzir também as situações de desperdício em matéria de produção, que são enormes e que têm impactos ambientais muito profundos. Relativamente às questões, e depois há as questões, para acabar esta parte, as questões da igualdade. O problema da igualdade no acesso às soluções ambientais, mas também a igualdade de quem sofre em matéria de sofrimento dos impactos da transição e dos impactos ambientais. Como se sabe, são os pobres que mais sofrem com os impactos ambientais. São as populações mais carenciadas, são as populações mais fragilizadas. Mas quando vamos para as questões, por exemplo, da alteração de comportamentos, também sabemos que são os mais pobres que têm mais dificuldade em adotar decisões individuais que possam estar alinhadas com uma política ambiental consequente. Uma pessoa mais pobre não consegue comprar um carro elétrico, uma pessoa mais pobre não pode comprar produtos que tenham sido produzidos de uma determinada forma com respeito pelas regras ecológicas. Portanto, tem que haver aqui uma dimensão de igualdade também no acesso às soluções ambientais e na forma como o esforço da transição é distribuído entre as pessoas, entre os trabalhadores, entre o povo. Depois, a questão da agricultura colocada pelo Sr. Deputado do PSD. Bem, nós colocamos a agricultura como colocamos este problema relativamente à agricultura, como colocamos em relação aos outros setores de atividade. Quer dizer,
estas transições têm que ser feitas com equilíbrio e têm que ser enquadradas, e daí a nossa intervenção dizer que esta política não está desligada de todas as outras dimensões da nossa vida em comunidade, porque isto tem que ser enquadrado numa política mais vasta, estratégica, de reformulação do nosso tecido produtivo. Portanto, exigir apenas à agricultura que se acomode às decisões deste tipo e sem ter em consideração o papel que ela pode desempenhar do ponto de vista da produção local, da substituição de importações, que são questões, portanto, estes impactos têm que ser vistos numa lógica de relação de custo-benefício e não apenas numa lógica isolada. E julgo que se o fizermos com esse equilíbrio será muito mais fácil resolver, mais fácil poderá não ser, mas será muito mais, conseguiríamos chegar a soluções muito mais equilibradas. Depois, relativamente às questões do tempo de trabalho, colocadas pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, tempo de trabalho, da redução do horário de trabalho, da desigualdade social. Para nós essa é uma questão fundamental, como é óbvio, porque transição justa só pode existir se o trabalho digno for respeitado, se as condições de trabalho digno forem respeitadas. E a redução do horário de trabalho tem uma importância fundamental nestas matérias, porque a redução do horário de trabalho permite todo um conjunto de reformulações sociais em consequência que podem ser alinhadas com uma política ambiental muito mais justa do que aquela que temos hoje em dia. Também em relação àquilo que eu disse anteriormente, que são as populações mais carenciadas, as populações mais fragilizadas, que têm mais dificuldades com estas questões, também por isso mesmo a desigualdade social desempenha aqui um papel fundamental. Portanto, é preciso resolver as questões que estão na base dessa desigualdade social se queremos uma sociedade no futuro muito mais equilibrada e muito mais capaz de responder a estes desafios. O problema do interesse nacional e do acautelar os interesses nacionais e dos trabalhadores que o PCP, que a senhora deputada do PCP colocou, também estamos alinhados com esse tipo de preocupação. Quer dizer, quando nós dizemos é preciso substituir importações, é preciso apostar na produção local, na produção nacional, não é apenas porque essas são as soluções melhores para o clima, é também porque elas são aquelas que melhor respondem ao interesse nacional e ao interesse dos trabalhadores, porque se o fizermos também estamos a criar mais empregos. E para acabar, respondendo à senhora deputada do PEV, portanto, respondo como respondia à questão do PCP. É preciso apostar nessas questões da produção nacional, da substituição de importações, porque protegem o emprego e a dimensão do emprego é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Américo Monteiro, ao Dr. Hugo Dionísio, no fundo da CGTP Intersindical, mais uma vez pelos vossos contributos, e passaremos de seguida à audição da União Geral de Trabalhadores, para a qual vamos fazer um pequeno intervalo de 1 minuto, enquanto também podemos dispensar, no fundo, a participação já online do Sr. Américo Monteiro e do Dr. Hugo Dionísio, a quem volto a agradecer os vossos contributos e disponibilidade. Portanto, faremos um breve intervalo até recomeçarmos com a CGTP, com a UGT. Obrigado.